Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 5, em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavire. Agradecemos a presença do Clóvis, da Michele, da Juliana, do Ney, da Ana Maria. Convidamos nossa amiga Ana Maria para fazer a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo a permissão para que possamos começar o nosso estudo, nosso Conversando o Evangelho de hoje, pedindo a orientação da espiritualidade amiga para que esteja presente, nos orientando, nos intuindo e abençoando nossa conversa de hoje. Agradecemos em nome de Jesus. Assim seja. Assim seja. Quem foi Sócrates e Platão? Creio que não estamos falando do jogador de futebol, mas sim do filósofo, né, Léa? Brincadeira à parte, estamos aqui nos referindo a dois filósofos da Grécia Antiga, mestre e discípulo. O mestre Sócrates, nascido aproximadamente em 470 a.C., e ele desencarnando em 399 a.C., um dos fundadores da filosofia ocidental. É até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente por meio dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus alunos, Platão e Xenofonte, bem como pelas peças teatrais de seu contemporâneo, Aristófanes. Já Platão, nascido em 428 em Atenas e desencarnando em 348 a.C., foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Ele é amplamente considerado a figura central na história do grego antigo e da filosofia ocidental, juntamente com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles. Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência, da filosofia ocidental, e também tem sido frequentemente citado como um dos fundadores da religião ocidental, da ciência e da espiritualidade. No meio espírita, circula que Allan Kardec poderia ter sido uma reencarnação Allan Kardec teria sido uma encarnação de Platão. Isso se deve ao livro Nos Céus da Gália, de Carlos Bacelli, onde é citado este fato. Entretanto, se nós formos pesquisar na Revista Espírita, vemos textos assinados por Platão. Ora, se esses textos da Revista Espírita foram assinados por Platão, Kardec deveria estar dormindo ou em estado mediúnico para poder responder e assinar. Assim fica a dúvida. Mas o que importa isso? O que importa é que ambos, tanto Sócrates quanto Platão, foram os formadores de todo o pensamento ocidental. E se Platão foi uma das encarnações de Allan Kardec, tanto faz. Devemos observar as obras deixadas e usufruir para o nosso conhecimento e aprimoramento. Obrigada, Clóvis. Sócrates e Platão foram considerados precursores do Espiritismo. Por quê? Sócrates e Platão, eles plantaram a sementinha do cristianismo lá atrás
de acordo com o que o povo da época tinha capacidade de compreender. Até porque, na época de Sócrates, as indagações dos filósofos antes dele eram a respeito do cosmos. Então, eles acreditavam que o elemento primordial da vida eram os 4 elementos da Terra: a água, o ar, o fogo, enfim. E a vinda do Sócrates mudou o eixo da filosofia. Como ele era filho de uma parteira, ele dizia que ele criou, né, através da maiêutica, que seria o parto das ideias, ele incentivava as pessoas a buscarem dentro de si o conhecimento, através dos questionamentos. E assim, ele foi desenvolvendo as ideias dele. Então, ele sempre dizia que o conhecimento saía de dentro das pessoas e o autoconhecimento, né, vinha daí. E aí, aonde que as ideias de Sócrates e Platão, elas são similares ao nosso espiritismo. Para Sócrates, Deus é uma inteligência onipresente, onisciente, onipotente, absolutamente invisível ao homem. A ordem cósmica é obra de um espírito inteligente e não do acaso. E, para o espiritismo, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A alma, para Sócrates, participa da natureza divina, que é dada por Deus ao homem, e a vida não depende do corpo, ela depende da alma. Para Platão, o homem é a união da alma e do corpo. E para o espiritismo, a alma é o espírito encarnado. E a reencarnação. A reencarnação para Platão, se a alma, quando penetra, não busca manter sua pureza, quando morre, o corpo não retornará ao mundo das ideias, mas estará sujeito à transmigração, ou seja, a reencarnação para outro corpo, de homem ou animal, segundo as predileções que tenha manifestado. Para nós espíritas, a alma, quando não atinge a evolução espiritual completa, vai para um lugar chamado erraticidade e espera uma nova oportunidade de reencarnar aqui na Terra para evoluir, consertar aí os erros, né, do passado. E Sócrates, enquanto ensinava nas praças públicas, ele lançava as sementes da fraternidade e da prática do bem. E Jesus, quando veio 5 séculos depois, o que ele ensinou? A mesma coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, os filósofos Sócrates e Platão são precursores do Espiritismo. Obrigada, Michele. Existem semelhanças entre a vida de Sócrates e de Cristo? Bem, diversas. Se compararmos as trajetórias, apesar de homens pacíficos, eles foram julgados e condenados à morte, acusados de serem uma ameaça à sociedade em que viveram. Mas temos mais semelhanças entre eles, desde os mais comuns até os seus desfechos. Como ambos vieram de famílias humildes, a mãe de Sócrates era parteira, o pai de Jesus era marceneiro, ofícios que acabaram moldando e influenciando muito a atuação pública deles. Eles também, à sua época, atuaram nas cidades mais importantes da cultura em que nasceram. O Sócrates viveu em Atenas e professava muito lá, e Jesus, né, nas ruas de Jerusalém e nos templos sagrados. Bem, os dois também não foram populares à época dentro da sociedade local, que não os compreendiam pelas ideias que defendiam e pelas práticas que eles combatiam. Ambos foram acusados de corromper o povo e as ideias dos jovens. O Sócrates, assim como Cristo, né, ele não escreveu nada, ele não deixou nada escrito. Nós só temos conhecimentos dos seus ensinamentos, dessas falas, através dos seus discípulos.
E tanto Sócrates como Cristo, tiveram a morte como criminosos. O Sócrates foi condenado a beber cicuta e morrer envenenado, e Jesus foi crucificado. Esses são alguns apontamentos que nós podemos fazer. Obrigada, Ju. O que podemos entender com a seguinte máxima? Pelos frutos é que se conhece a árvore. Essa reflexão, nós poderemos destacarmos alguns aspectos para se identificar o falso profeta ou o lobo em pele de cordeiro. Cada árvore se conhece pelo seu fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. Tendo cuidado para que alguém não nos seduza, certo? Porque se abundará a iniquidade, a caridade nos esfriará. Creio que esses sejam os aspectos básicos para não sermos enganados pelos falsos profetas, que vem ter convosco, com todos nós, né, cobertos de peles de ovelhas, e por dentro são lobos rapazes, né? Nessas poucas frases, Jesus demonstra que o bem e o mal na Terra vem de dentro de nós, de todos os seus habitantes. Por que Jesus ele faz essa conclusão? É justamente por nos conhecer. Ele nos conhecendo, ele já sabe da nossa índole, de tudo que nós possuímos de fraquezas. Então, para que possamos evoluir e trabalhar essas dificuldades e entender e aceitar a lei do amor, sem o qual o mal continuará a existir no mundo. Então, assim, todo o trabalho de eliminação do mal, então, deve começar da nossa reeducação, nós, dos homens, desde o seu renascimento, ou da sua reencarnação, do seu nascer de novo, certo? Não a educação que tem de fazer os homens cultos, instruídos, mas a que tem que fazer o homem de bem. A educação, se for bem compreendida por todos nós, será a chave do progresso moral. Como todos nós sabemos, que o homem ainda não é uma obra acabada, tem sempre que se modificar segundo os desafios das nossas próprias vidas, certo? Em qualquer idade isso pode acontecer. Deus nos dá as oportunidades de transformar as nossas emoções, os nossos sentimentos e pensamentos, conceitos, as nossas ações perante os outros, perante a comunidade, a sociedade. Então, tudo isso faz com que a gente sempre nos situamos no caminho da nossa autoeducação. Obrigada, Ney. O que entendemos com a seguinte passagem? O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Deus nos criou em espírito, simples e ignorantes. Nos deu a oportunidade de aprendizado por meio da encarnação para que pudéssemos crescer e evoluir. Isso denota a pré-existência da nossa alma e também a sua sobrevivência ao nosso corpo. O homem se ilude quando considera as coisas somente do lado material, pois é do ponto de vista espiritual que ele tem a posse da sabedoria. Então, a chave
é a porta que a ciência tem para perceber a verdadeira causa de certas afecções e também a forma de combatê-las. Admitindo a ciência o elemento espiritual, certamente irá obter melhores êxitos nos seus feitos. Devemos sempre nos instruir, pois a chave para a evolução está no conhecimento. Veja bem, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, as ideias de Sócrates e de Platão foram propagadas e até hoje quase nada mudou. Ainda há muitos que zombam da crença nos espíritos. E olha que Sócrates foi até condenado a morrer bebendo um copo de cicuta, como disse a Juliana, né? Então, são chegados os tempos em que as ideias que estão nos desígnios de Deus devem se realizar. Essas ideias precisam atingir a maturidade e para que atraiam a atenção das grandes massas, ainda serão necessários conflitos, discussões e abalos. Sendo assim, a moral, a santidade e a beleza irão tocar os espíritos que abraçarão a ciência, que lhes darão a chave da vida futura que descerra as portas da felicidade eterna. É isso. Obrigada, Ana. Obrigada pela colaboração de todos no nosso estudo da noite. Pedimos para o nosso amigo Ney fazer nossa prece de encerramento. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos até Deus e agradecer ao Senhor Jesus por estar mais uma vez reunido nesse estudo, esclarecendo as nossas dúvidas, ampliando todo o nosso conhecimento, que o teu amor nos envolva, que a tua paz se fortaleça em cada um de nós, que a tua luz nos envolva e permaneça junto de cada um, Senhor, pois ainda precisamos muito de Ti. Que seja em Teu nome, em nome dos Espíritos que conduzem esse trabalho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos encerrar as nossas atividades desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.